Na gênese da energia pensante, permanecem íncitos os instintos primários decorrentes das remotas experiências, que se exteriorizam quando na área da razão, como impulsos, tendências, fixações automatistas e perturbadoras, necessitando de canalização disciplinadora de modo a torná-los sentimentos, que o raciocínio conduzirá sem danos nem perturbação. Os impulsos primitivos do corpo não disciplinados provocam estados ansiosos ou depressivos, sensação de inutilidade, receios ou inquietações que se expressam ciclicamente e que, a longo prazo, se transformam em neurose, psicoses, perturbações mentais. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. A leitura, Joana de Ângeles, está na 9ª edição desta obra. Aqui está a 8ª edição. Não pegamos, trouxemos diretamente no iPad. Nossa gratidão a você, telespectador ou telespectadores, internautas, rádio ouvintes, teleouvintes, onde quer que se encontrem. As nossas emissoras parceiras, TV Web de Frutal, Minas Gerais, TVC de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Rádio Web Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo. Que Deus, os benfeitores amigos, que o Cristo de Deus, os elementais, nesta junção de forças, desde as origens da vida à sua mais alta expressão, possa encontrar em nós as ambiências para que esse diálogo seja proveitoso, para que possamos entender um tanto mais acerca da nossa realidade. Por que fizemos questão de trazer essa leitura? Falamos que a matéria não é espaçosa e, ao mesmo tempo, não é sólida. Falamos que ela é formada por centros de forças. Ao mesmo tempo, agora, na gênese da energia pensante. Lembra onde a gênese do ser pensante que somos nós? Então, na gênese da energia pensante. A energia pensante somos nós que já pensamos. A alma que pensa. O espírito não é mais um ser pensante. Ele é intuitivo, porque ele não usa o pensamento como nós usamos a razão. Ele usa a intuição. Aqui nós estamos, sabemos, no espírito, na essência, nós somos. Então não precisamos raciocinar. Se eu for analisar a água, eu mergulho a minha essência na própria água e diretamente me comunico com ela sem precisar pensar para tentar compreendê-la. Eu e ela nos entendemos. Então, na gênese da energia pensante, quando nós começamos a pensar e atrair os princípios inteligentes, formando os elementais na origem, então vai permanecer íncitos, gravados, os instintos primários decorrentes das remotas experiências. Então, se hoje estamos agindo baseado nos instintos que eu expliquei sobre eles no programa passado, baseado em nossas sensações, emoções, sentimentos, etc. Então vai permanecer gravado nesses seres que vão formar a matéria mental para construir as figuras de nossa imaginação, para dar forma aos nossos pensamentos. Eles exteriorizam nesse processo e quando chegam na área da razão, eles vêm lá das forças primárias de princípios inteligentes, matéria elementar, fluido universal, matéria mental, bioenergia, infracorpúsculo e depois os elementos sequentes, que você já sabe, vai permanecer gravado neles todas as nossas ações primárias, baseada nos instintos, nas paixões, nas emoções, etc.
Agora, quando na era da razão, porque agora vai passar por todos os reinos, por todos os corpos biológicos, vai alçar voo no universo perispiritual até chegar no mundo ou no chakra frontal. Lembra? Desde o Kundalini até o chakra frontal. Quando chega aqui, em que eles se transformam? Como impulsos para isso ou para aquilo, de acordo com o que nós gravamos neles. Isso mesmo. Como impulsos, fixações automatistas, às vezes prejudiciais e perturbadoras. Não só automatismo, são impulsos, são tendências, são fixações automatistas e perturbadoras, necessitando de canalização disciplinadora, que nós precisamos torná-los, transformá-los em sentimentos. Lembra que eles se transformam em instintos, em sensações, em emoções, em sentimentos, mas não só sentimentos, sentimentos superiores, que o raciocínio, a razão, conduzirá sem danos nem perturbação. Essa é a recomendação de Joana de Ângeles. Então vejamos, os impulsos primitivos agora no corpo, já aqui sedimentados no corpo, não disciplinados, provocam estados ansiosos ou depressivos, os impulsos não disciplinados no corpo biológico. Sensação de inutilidade. A gente pensa que é um obsessor, é isso ou aquilo, e são sensações do corpo, do ser do corpo, que é um universo de almas embrionárias. Receios ou inquietações que se expressam ciclicamente, como se fosse um disco furado. E que ao longo prazo, essas repetições se transformam em quê? Em neurose, a criatura neurótica, psicose, a criatura psicótica, e perturbações mentais a ponto de pararmos no psiquiatra e ser aprisionado pela camisa de força chamado psicotrópico. Está entendendo a seriedade? E agora vamos começar a trabalhar isto. Porque agora está manifestando esses estados de consciência e eu estou pensando que são obsessores. Não raramente somos os nossos próprios obsessores. Allan Kardec, Obras Póstumas. Ou a Revista Espírita de dezembro de 1862. Ou até em janeiro de 1863. E ele fala que antes de quem quer que seja almejar domar um espírito mau, precisa cuidar de domar-se. Pior do que os obsessores são as nossas más inclinações. São elas, as más inclinações, que os atraem. Então agora nós temos o nosso consciente iluminado por esse conhecimento, que foi a essência dos 6 programas anteriores a essa série. Do dia 19 ao 24º. Então agora, com a essência do conhecimento, com as boas leituras, nós estamos enriquecendo o nosso consciente, a nossa mente, qualificando a nossa inteligência, aumentando o nosso poder imaginativo, ampliando a nossa memória, a nossa capacidade criativa, que é o pensamento. E, ao mesmo tempo, com essas boas leituras, pacificando as emoções, centro cardíaco, e, ao mesmo tempo, os nossos desejos mais primários, ambos em conexão com o inconsciente. Atuando nos automatismos que gerenciam os nossos comportamentos, subconsciente, centro gástrico, centro vital ou centro genésico, e interagindo e permutando recursos com a natureza através do centro Kundalini. Então, ao alto desses diversos centros de forças, segundo Ramatiz, e colocamos aqui no capítulo 9, chamado Fixações Mentais, no capítulo 20 da obra Fisiologia da Alma, onde o autor narra que quando movimentamos
esses elementos, contrariando as leis de harmonia, desde o mais discreto pensamento, desde a mais sutil emoção. Ele chama de irritá-los, quer dizer, irritabilidade é o menor movimento que existe no cosmos, que conhecemos. Então, quando irritamos, quando movimentamos esses elementos contrariando as leis de harmonia, nós estamos fazendo exatamente, ou construindo exatamente, as forças perturbadoras. E poderia ser diferente. Nós invertemos a polaridade dessa força criadora para destruidora, segundo o autor. Ao invés de curarmos o câncer, estamos gerando o câncer. Está entendendo? Então, aqui nessa lição que eu citei, ele narra: o câncer no homem não fornece a possibilidade de se identificar até agora com os aparelhos que temos. Então, até o momento. Porque ele é um agente infeccioso. Ele não é um agente infeccioso propriamente do físico. Ele é um elemento psíquico, emocional. De modo que ele se nutre morbidamente da energia subvertida de um dos próprios elementais primários, ou desses elementais primários que nós estamos criando, qualificados pelas nossas emoções perturbadoras. Então ele pode criar, como ele segue aqui. Então, quando é perturbadora, essa força inverte e os polos de sua ação, e de criadora para destruidora, assim que é irritado em sua natureza e manifestação normal. Está entendendo? Então vamos deixar agora os livros de lado. Não vamos usá-los mais por enquanto. Vamos conversar. O que você almeja para a sua vida? Joana de Ângeles, falamos com ela que ideias enobrecedoras, ideias são elementais. Elas nasceram dos pensamentos, qualificadas pelos sentimentos. Então, ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas. Então, são ideias e são planos. Ideias são junções de pensamentos qualificados por sentimentos, e no caso aqui são enobrecedores, porque são enobrecedoras. Várias ideias juntas nos possibilita planejar. Então, ideias enobrecedoras nasceram do âmago do ser interagindo com essa força elemental, com esses centros de força, com esses padrões vibracionais, com essas figuras simétricas, como nós falamos, com esses elementais, com essas almas virtuais. Essas ideias e planos são portadores de energias equilibrantes, porque com os pensamentos eu me conectei com todas as minhas vivências, do consciente com o inconsciente, com o subconsciente, com o superconsciente, com tudo que existe em mim, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então elas trazem uma força, uma energia equilibrante, porque nós estamos pensando nobremente, idealizando coisas boas e planejando futuras ações benéficas. Essas energias equilibrantes reorganizam os complexos campos celulares que são perispirituais e físicos. Harmoniza-os mediante as virtudes que se transformam em hormônios, que se transformam em leis. E aumenta-lhes, com essa força vitalizadora, a produtividade. Porque nós vamos carrear para o íntimo da célula, para os microvórtices, esse plasma, para aumentar a produtividade na própria célula. E, ao mesmo tempo, vamos construir as forças hormonais para melhor gerenciá-las.
Agora, é justo você imaginar que, uma vez polarizando o consciente, a inteligência, a imaginação, o pensamento, sentimentos para o bem, quem é que vem para o festim sem a roupa nupcial? Os elementos componentes do inconsciente. Eles percebem algo novo, porque as leituras enobrecedoras chamaram-lhes a atenção. Porque enriqueceram a mente, os acalmaram e estimularam o progresso na superconsciência. Então, quando intencionamos coisas nobres, para viajar do consciente ao superconsciente, fatalmente temos que atravessar o inconsciente. E eles ficam sabendo. Para arquitetar qualquer coisa em relação ao nosso perispírito, corpo físico, na mudança do comportamento, fatalmente atravessaremos o subconsciente. Não tem como fazer isso de outra forma. Então, nós vamos chamar a atenção desses seres que vão tentar, segundo esse automatismo deprimente, que não foi canalizado adequadamente, que transformou-se nesses impulsos, tendências viciosas, eles vão tentar boicotar o nosso projeto. Ou simplesmente chegar para abraçar a nossa causa. Por isso que nesse instante começa o diálogo terno e amoroso com as imperfeições morais, se elas surgirem. E o mesmo diálogo terno e amoroso, se as energias que coordenam os órgãos, que são as almas instintivas, o quartel-general delas, o subconsciente, surgir no cenário, e nós vamos envolver os órgãos também com as mesmas energias. Com as imperfeições, com as subpersonalidades advindas do inconsciente, nós vamos permear a sua estrutura com essas energias amorosas, convidando-as a mudar o curso. Como eu já disse, de desespero para a esperança, de dúvida para fé, de tristeza para alegria, de enfermidade para saúde e assim sucessivamente. Os órgãos vão ser envolvidos, essa matéria ou substância componente das almas instintivas, das almas vitais, da força criadora genésica e da energia Kundalini, em vibrações de amor, que nasceu lá da reunificação das mônadas qualificadas pelas nossas virtudes, transformando em matéria elementar, energia universal, matéria mental, bioenergia e etc. Então agora eu estou permeando esses elementos e convidando-os a que volte à normalidade, que é o seu estado natural, que é o estado de harmonia, que é o estado de saúde. E a isso chamamos de pregar o Evangelho Divino aos nossos órgãos, que são vivos e educáveis, essas almas virtuais. Que governam não só os chakras, porque em cada chakra existe um Deus. Só que nos chakras, principalmente nos chakras superiores, o coronário, em especial, somente virtudes. Virtudes. Conhecimentos cósmicos no mental abstrato, amor universal no emocional abstrato, a junção do conhecimento vivenciado, intuições no corpo intuitivo e as virtudes constituídas no corpo causal. Os 4 regidos pelo centro coronário. Então, virtudes. Quando chega no universo consciente do campo mental, já está o mental concreto, que pode estar sendo escravizado pelos desejos primários, pelas emoções perturbadoras, pelos instintos automáticos. E nós precisamos mudar isto. Então nós vamos enriquecer as nossas estruturas íntimas do centro frontal, o qual está trabalhando a inteligência, o poder criativo, a imaginação e a memória. Então nós vamos iluminar
a inteligência intelectiva, emotiva com a inteligência espiritual. Ou a inteligência espiritual iluminar a emocional a intelectual. E agora, as três fazendo isso com a imaginação. E a imaginação, gerida por essas inteligências, gerenciando os pensamentos. Os sentimentos nobres qualificando. E com isso reordenamos os elementos do centro frontal. E agora nós vamos permear o centro laríngeo e interagir com os desejos primários para transformá-los em desejos superiores. Os desejos superiores serão chamados de força da vontade. Então, esses elementos aparentemente inferiores transformados ou interiores vão fortalecer a própria vontade. Então, o que for transformado em virtude serão transportados para o Cristo em nós. E nós vamos descendo, porque esse centro torna-se, desse modo, a alavanca que move os sentimentos primários das emoções, das sensações, fecundando-as, ressignificando, assim como as forças instintivas, coordenando mais habilmente as forças vitais, assim como as energias genésicas, forças criadoras, e a própria energia Kundalini. Então agora, com esta pauta harmoniosa, quando a energia chega pelo centro Kundalini no centro genésico, já chega sensibilizada pelo nosso projeto. E agora a energia sexual, a energia criadora, com esse objetivo, vai gestar novas forças vitalizadoras e vai abastecer o centro esplênico ou centro vital. Os 4 éteres vão ser confeccionados assim como a energia vital. Princípio vital, fluido vital, energia vital, vindo do nosso universo e da natureza também. E agora, essas forças vitalizadoras vão transformar-se em almas instintivas. Então, novos instintos vão surgirem, que vão transformar-se em novas sensações, em futuras emoções enobrecedoras, mesmo estando na alma, assim como futuros desejos mais harmônicos. Antes o impermanente, agora o indelével, o eterno, a virtude. E quando chega no campo mental, a fusão da alma com o Cristo em nós, que já estava esperando, porque Ele é o gerente da própria mente. Ele é que cria os pensamentos. A partir da oração, por nossa vez, podemos gestá-los conjuntamente. Então, nós pensamos dentro do pensamento do Cristo em nós. Ele deixa espaços para que possamos co-criar com Ele. E assim, nesta visualização, saímos de Deus, do coronário, com as mais lúcidas e nobres intenções. O ser pacífico, sereno, saudável, feliz. Viajamos até os abismos da energia Kundalini. E retornando com 2 talentos, transformando em 4, 5 em 10, até entregá-los de volta ao Senhor que nos confiou esses talentos. Nesse trajeto de aprendizado e de recapitulação. Inspirem, se acalmem, visualize no alto da cabeça a luz encantadora mergulhando no centro frontal e envolvendo todas as forças de base do mundo biológico.
mergulhando no centro laríngeo e envolvendo todo o sistema respiratório. No cardíaco, todo o sistema circulatório, no gástrico, todo o sistema digestivo, no esplênico, em todo o sistema linfático. E assim no genésico, o sistema reprodutor e urinário. E envolvendo todas as glândulas, desde a epífise, hipófise pituitária, tireoide e paratireoide, a glândula timo, o pâncreas, o baço, os ovários e testículos e as suprarrenais. E assim como os plexos e centros nervosos. E, consequentemente, cada órgão, cada tecido, cada célula, cada molécula, cada átomo e subdivisões. Inspirem, se acalme e diga: tudo está em paz. Somos luz. Somos a reunificação dos fascículos de luz em unidades cada vez mais amplas. Cada individualidade é composta de individualidades menores e componentes de maiores. Cada organismo é composto de organismos menores. Volte ao normal. Visite o nosso site, se inscreva em nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. E desde já te agradecemos profundamente por nos visitar e nos ajudar a propagar essa mensagem. E voltamos no programa seguinte, fazendo pausadamente a visualização do coronário ao Kundalini, do Kundalini ao coronário, para que possamos pacificar, asserenar, harmonizar e felicitar a nossa vida. Paz e luz.